Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Título 4. Da superfície. Artigo 1369. O proprietário pode conceder a outrem o direito de construir ou de plantar em seu terreno, por tempo determinado, mediante escritura pública devidamente registrada no cartório de registro de imóveis. Parágrafo único. O direito de superfície não autoriza obra do subsolo, salvo se for inerente ao objeto da concessão. Artigo 1370. A concessão da superfície será gratuita ou onerosa. Se onerosa, estipularão as partes se o pagamento será feito de uma vez ou parceladamente. Artigo 1371. O superficiário responderá pelos encargos e tributos que incidirem sobre o imóvel. Artigo 1372. O direito de superfície pode transferir-se a terceiros e, por morte do superficiário, aos seus herdeiros. Parágrafo único. Não poderá ser estipulado pelo concedente a nenhum título qualquer pagamento pela transferência. Artigo 1373. Em caso de alienação do imóvel ou do direito de superfície, o superficiário ou proprietário tem direito de preferência em igualdade de condições. Artigo 1374. Antes do termo final, resolver-se-á a concessão, se o superficiário der ao terreno destinação diversa daquela para que foi concedida. Artigo 1375. Extinta a concessão, o proprietário passará a ter propriedade plena sobre o terreno, construção ou plantação, independentemente de indenização, se as partes não houverem estipulado o contrário. Artigo 1376. No caso de extinção do direito de superfície em consequência desapropriação, a indenização cabe ao proprietário e ao superficiário, no valor correspondente ao direito real de cada um. O direito de superfície, constituído por pessoa jurídica de direito público interno, rege-se por este Código, no que não for diversamente disciplinado em lei especial. Título 5 das servidões, capítulo 1 da Constituição das Servidões. Artigo 1378. A servidão proporciona utilidade para o prédio dominante e grava o prédio serviente, que pertence a diverso dono, e constitui-se mediante declaração expressa dos proprietários ou por testamento e subsequentemente registro no cartório de registro de imóveis. Artigo 1379. O exercício incontestado e contínuo de uma servidão aparente por 10 anos, nos termos do artigo 1242, autoriza o interessado a registrá-la em seu nome no registro de imóveis, valendo-lhe como título a sentença que julgar consumado
a uso capião. Parágrafo único. Se o possuidor não tiver título, o prazo da uso capião será de 20 anos. Capítulo 2. Do exercício das servidões. Artigo 1380. O dono de uma servidão pode fazer todas as obras necessárias à sua conservação e uso, e, se a servidão pertencer a mais de um prédio, serão as despesas rateadas entre os respectivos donos. Artigo 1381. As obras a que se refere o artigo antecedente devem ser feitas pelo dono do prédio dominante, se o contrário não dispuser expressamente o título. Artigo 1382. Quando a obrigação incumbir ao dono do prédio serviente, este poderá exonerar-se, abandonando total ou parcialmente a propriedade ao dono do dominante. Parágrafo único. Se o proprietário do prédio dominante se recusar a receber a propriedade do serviente ou parte dela, caber-lhe-á custear as obras. Artigo 1383. O dono do prédio serviente não poderá embaraçar de modo algum o exercício legítimo da servidão. Artigo 1384. A servidão pode ser removida de um local para outro pelo dono do prédio serviente e à sua custa, se em nada diminuir as vantagens do prédio dominante, ou pelo dono deste e à sua custa, se houver considerável incremento da utilidade e não prejudicar o prédio serviente. Artigo 1385. Restringir-se-á o exercício da servidão às necessidades do prédio dominante, evitando-se, quanto possível, agravar o encargo ao prédio serviente. Parágrafo 1º. Constituída para certo fim, a servidão não se pode ampliar a outro. Parágrafo 2º. Nas servidões de trânsito, a de maior inclui a de menor ônus e a de menor exclui a mais onerosa. Parágrafo 3º. Se as necessidades da cultura ou da indústria do prédio dominante impuserem à servidão maior largueza, o dono do serviente é obrigado a sofrê-la, mas tem direito de ser indenizado pelo excesso. Artigo 1386. As servidões prediais são indivisíveis e subsistem, no caso de divisão dos imóveis, em benefício de cada uma das porções do prédio dominante, e continuam a gravar cada uma das do prédio serviente, salvo se, por natureza ou destino, só se aplicarem a certa parte de um ou de outro. Capítulo 3. Da extinção das servidões. Artigo 1387. Salvo nas desapropriações, a servidão, uma vez registrada, só se extingue com respeito a terceiros quando cancelada. Parágrafo único. Se o prédio dominante estiver hipotecado e a servidão se mencionar no título hipotecário, será também preciso, para cancelar, o consentimento do credor. Artigo 1388. O dono do prédio serviente tem direito, pelos meios judiciais, ao cancelamento do registro, embora o dono do prédio dominante lhe impugne. Inciso 1. Quando o titular houver renunciado à sua servidão. Inciso 2. Quando houver cessado para o prédio dominante a utilidade ou a comodidade que determinou a constituição da servidão. Inciso 3. Quando o dono do prédio serviente resgatar a servidão.
Artigo 1389. Também se extingue a servidão, ficando ao dono do prédio serviente a faculdade de fazê-la cancelar, mediante a prova da extinção. Inciso 1. Pela reunião dos dois prédios do domínio da mesma pessoa. Inciso 2. Pela supressão das respectivas obras, por efeito de contrato ou de outro título expresso. Inciso 3. Pelo não uso durante 10 anos contínuos.